Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Uma das desvirtudes mais prejudiciais que existem é a ingratidão. É comum que as pessoas ensinem às crianças as duas palavrinhas mágicas essenciais: por favor e obrigado. O problema é que os próprios adultos que ensinam muitas vezes esquecem de incluí-las no seu vocabulário. Não por esquecimento, mas sim por incapacidade de expressar em palavras aquilo que não existe no coração. Eu diria que essas pessoas formam um grupo peculiar que nós poderíamos chamar Turma do Boleto. Turma do Boleto porque vivem de emitir cobranças atrás de cobranças e a lançar faturas sobre os ombros alheios. Eu não sei se você tem a mesma impressão, mas ao que me parece, a maioria das pessoas que são ingratas e costumam cobrar incansavelmente os outros, mesmo que não estejam no débito com ela, são aquelas que estão acostumadas a receber muito e de graça. Talvez o excesso de graça, ao invés de ser transformado em abundante gratidão e reconhecimento do favor, é encarado como uma obrigação por merecimento. Existem pessoas que acreditam que a generosidade que alguém expressa em agir com favor sobre sua vida é mero dever ou também alívio de consciência, não necessitando, portanto, de gratidão em troca. A ingratidão é terrível, porque ela anula os esforços, apaga o amor, desqualifica a entrega e desmerece o tempo precioso que foi investido em um ato de bondade. A ingratidão é fruto de um coração insatisfeito e descontente, que não se agrada com aquilo que recebe. Ser generoso com pessoas ingratas é como colocar moedas em um bolso furado. Não importa o quanto de moedas você deposite lá. No final do dia, todas elas terão se perdido no meio do caminho. A ingratidão denuncia a intensidade do egoísmo, porque o silêncio que ocupa o espaço do obrigado que não foi dito, na realidade gostaria de se traduzir em faça mais por mim, porque ainda não é suficiente. Esse egoísmo de se autoposicionar como receptor final das benesses e coletor principal das dádivas é um sinal de alerta de risco. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, porque a doação constrói um caráter generoso e preenche a alma com satisfação. Quanto mais uma pessoa doa, mais livre ela está do domínio da retenção. Seu prazer não está no quanto recebe ou no quanto acumula, mas sim no quanto compartilha e deposita. Quem é solidário e generoso tem grandes chances de ser muito grato, porque está habituado a doar aquilo que possui sobrando, inclusive a gratidão, o muito obrigado. Na sociedade contemporânea, o padrão é a cobrança. Projetar a dívida sobre terceiros se traduz no anseio de se ver livre da responsabilidade de reparar os danos gerados pelas próprias escolhas, esperando que o outro quite os seus boletos. Esse é o padrão das vítimas, das auto-intituladas vítimas, que clamam por atitudes externas, não como uma ajuda de favor, mas como uma obrigação imposta. O grande entrave desta questão é que os ingratos, emissores de boletos, não percebem que vendem sua própria liberdade ao colocá-la no poder de compra dos seus potenciais devedores. Vendem a liberdade de dar luz às suas próprias realizações à medida que se tornam dependentes das esmolas dos outros. Em Romanos 13, versículo 7, diz o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros,
pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. A palavra de Deus é muito clara em instruir-nos a devolver a cada um aquilo que de fato lhe é devido. Isso não apenas em dinheiro, mas em respeito, temor, honra, ajuda e assim por diante. Mas perceba que essas dívidas, a partir do momento em que são pagas, também são riscadas do caderninho. Não são dívidas eternas, com exceção do amor. Esse nunca pode ser quitado, sempre estará em nossas contas. Entenda que se nós formos nos responsabilizar por corresponder a todas as cobranças indevidas que colocam sobre os nossos ombros, nós seremos consumidos pelo compromisso surreal de liquidar aquilo que somos incapazes de fazer, caindo num reduto de culpa, acusação e fracasso. Tem gente que cobra presença, atenção, presentes, auxílios, respostas, soluções, bom dias e boa noites, carinhos, atitudes, tudo isso de maneira exagerada, sem razão, a não ser a razão de se achar no direito de ser bajulada e ter os seus caprichos atendidos. Não, a gente não deve nada a ninguém, a menos que tenha criado esse débito pelo estabelecimento de um compromisso consciente. É como fazer uma compra. A fatura não aparece do nada na sua casa sem que você tenha adquirido essa dívida de maneira voluntária e consciente. E mesmo o amor que devemos sempre, como a própria Bíblia diz, não é o amor romântico, o amor frufruzinho que vive de levar café na cama. É o amor de valorização daquele que também é filho de Deus como nós somos. Não seja manipulado pelos discursos comoventes daqueles que só querem se beneficiar em cima da sua bondade ou da posição que você ocupa. Se você deve, pague. Mas se não deve, pense antes de ser manipulado por essas cobranças. E se você for agir com generosidade, isso precisa ser feito sem obrigação. Porque doação movida por solicitação perde o sentido real da graça. Muitos dos publicanos, os cobradores de impostos da época, que cruzaram o caminho de Jesus e até se tornaram discípulos como Mateus, foram exortados pelas cobranças indevidas dos tributos. O famoso Zaqueu se sentiu tão constrangido que firmou um compromisso de restituir às pessoas o dinheiro que tomou delas. O mesmo vale para nós, não apenas em termos monetários, mas em todos os aspectos. Pare de tentar tirar das pessoas de maneira forçada aquilo que elas não lhe devem. Pare de ser ingrato a ponto de não agradecer por não achar que é suficiente. Quem não consegue dizer obrigado pelos favores imerecidos é porque não reconheceu que Jesus pagou a maior dívida que nós tínhamos e que jamais conseguiríamos pagar. Ele apagou o escrito de dívida que nos condenava e nos deu o recibo de pagamento através do seu sangue vertido na cruz. Nós deveríamos ter o prazer de agradecê-lo por isso todos os dias e reconhecer tamanho amor e bondade. Deveríamos projetar essa gratidão quebrando as nossas máquinas de emitir boleto por saber que o maior devedor éramos nós e mesmo assim fomos perdoados. Inclua a palavrinha mágica no seu vocabulário, porque de fato ela é mágica. Um obrigado tem o poder de nos livrar da miséria de achar que somos a última bolacha do pacote. Diga obrigado, ainda que ninguém tenha feito nada para você. Agradeça pelo que você tem e pelo que não tem também. Não fique bicudinho quando alguém, de repente, não te corresponder como você gostaria. Porque talvez o erro não esteja na omissão dela, e sim na sua expectativa falha, gerada pela projeção de dívida sobre quem não lhe devia nada. Permita com que as pessoas te agraciem com atos de generosidade sem precisar solicitar isso. Porque eu te garanto que é bem melhor ser surpreendido do que ganhar aquilo que você mesmo pediu. E entenda que quando o obrigado for bem-vindo, o de nada traduzirá a verdadeira graça das intenções. Porque enquanto o obrigado quer dizer
Eu reconheço tanto a sua generosidade que me coloco à disposição de te corresponder à altura. O de nada significa: o que eu fiz foi de coração, sem querer nada em troca. O meu conselho para você é: seja grato. E se você chegou até aqui, eu gostaria de te dizer de coração, muito obrigada.